Bom, então, galera, vamos começar aqui, tá? Eu vou... Bom, vou mostrar um pouquinho para vocês do meu operacional que eu utilizo. Só confirma para mim no chat, tá todo mundo me ouvindo bem certinho aí, por favor? Todo mundo me ouvindo certinho? Se puder confirmar para mim. Show. Show de bola. Então, vou mostrar para vocês aí um... Vou botar a tela mais limpa aqui para... Eu tô cheio de linha, deixei cheio de linha aqui. Vou mostrar para vocês um pouquinho de como que é o meu operacional que eu utilizo aí no dia a dia. Claro, que todas aquelas leituras que a gente faz de fluxo, que, por exemplo, que nem o Edu mostrou semana passada para vocês aí, que ele comentou, ele comentou sobre esforço versus resultado, a gente engloba tudo junto, né? Mas tem algumas, eu tenho um operacional um pouquinho diferente, que eu faço uma leitura eu identifico se o mercado é um mercado que tende a ser tendência ou tende a ser reversão. Então, como é que eu faço as minhas análises? Por exemplo, assim, a gente sabe que o mercado, ele muda todos os dias. Então, obviamente, o que eu considerei num dia, às vezes eu considero no outro e vice-versa. Às vezes considero, às vezes não considero. Mas, em teoria, eu nunca... As linhas que eu tive num dia, geralmente eu não levo para o mesmo. Porque, às vezes, a gente pode pegar, por exemplo, um dia que um mercado é de reversão, e no outro dia ele é de tendência, ou seja, as linhas que eu usei de reversão num dia, ele acaba podendo não funcionar para um dia de tendência, né? Então, como é que funciona mais ou menos o meu operacional? É um operacionalzinho que vocês vão, quando eu começar a mostrar para vocês, assim, no gráfico, os exemplos, tá, vocês vão achar meio ridículo, sabe? Vocês vão dizer assim, pô, como é que eu nunca enxerguei isso? Mas é a forma com que eu, Rafael, identifico o mercado e entendo como que ele funciona para mim. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, na minha visão, existem apenas dois tipos de mercado. Ou ele é um mercado de reversão, ou ele é um mercado de tendência. O que é um mercado de reversão, galera? Para mim, um mercado de reversão é quando ele faz um movimento, seja de baixa ou de alta, e depois ele volta exatamente na abertura de quando começou o movimento. Deu para entender? Sempre que ele é um mercado de reversão, ele faz uma movimentação, pode ser de alta ou pode ser de baixa. Depois eu vou mostrar no gráfico, mas vai ser mais fácil de interpretar. E quando que ele é um mercado de tendência? É um mercado que ele faz um movimento e ele rompe os topos e nunca mais volta naquela taxa onde o mercado começou. Hoje, por exemplo, foi um dia típico disso. Foi um dia que aconteceu os dois tipos de mercado. Por exemplo, ó, vou mostrar para vocês. Olha só. E como é que eu faço para identificar se o mercado de reversão? Às vezes eu faço alguma especulação no mercado, alguma operação de especulação no início do dia, alguma coisa assim, mas geralmente eu começo a operar depois lá das 10, 11 horas, que é onde eu já comecei a ver o que tipo de movimento que o mercado está tendendo a fazer. Vamos supor, ó, vamos pegar o dia de hoje para mostrar para vocês um exemplo. Ó. Vou puxar só o dia de hoje. Lembrando, eu utilizo sempre, eu faço as minhas análises sempre em M5. Eu utilizo sempre o gráfico de M5 para ver se ele é um mercado de reversão ou ele de tendência. Então, como é que eu faço para identificar? Por exemplo, assim, ó, o mercado aqui abriu, essa foi o primeiro candle, a primeira vela do dia, né? Ele abriu no 115, 140, subiu aí 160 pontos, e olha só, aí o que é a primeira coisa que eu faço? Eu pego a primeira vela do dia e eu marco sempre a abertura do candle. Marquei a abertura do candle. Então, galera, mercado de reversão, ele faz um movimento, aí depois ele faz um topo, uma lateralização, um topo, alguma coisa, e ele volta exatamente na abertura. Não, ele pode ser só um pavio, mas ele sempre volta na abertura do candle. Então vamos lá. Olha só o primeiro candle, o que ele fez. Pavio eu não considero, tá? Eu considero só pavio para pagar uns movimentos. Depois a gente vai ver, esse vai ser o exemplo do pavio. Mas eu sempre considero, a linha que eu marco é sempre a abertura. Então, vamos lá. O que eu faço? Eu marco a abertura do primeiro candle. O primeiro candle, ele subiu. Subiu, teve de alta aí 180 pontos.
Olha o segundo candle. O segundo candle foi um candle negativo. Onde é que ele veio? Olha só, ele veio bem na... Ele passou da... Ele fez um candle negativo, voltou na abertura do cara. E a partir, então, o que é isso aqui? Isso aqui é a pernada A do gráfico. E o que ele fez? Ele voltou. Ou seja, a partir dessa linha azul, o que ele fizer para baixo, é uma nova pernada do gráfico. Ou seja, ele fez esse movimento e ele voltou a pagar exatamente aqui. Aí, a partir daqui, ó, daqui para baixo, foi uma nova pernada do gráfico. Aí ele foi lá, ó, caiu mais 370 pontos. Aí ele fez um candle contrário ao movimento, ou seja, aqui poderia ser um possível fundo, certo? Fez um candle contrário ao movimento, olha só onde é que ele voltou. Exatamente na abertura daquela primeira pernada. E a partir daqui, aí o que acontece? Eu considero sempre o pavio, tipo, é sempre o pavio. Pode ser o corpo ou pode ser pavio, mas sempre para pagar movimentos pode ser pavio. Se ele tivesse feito o corpo, vamos supor, esse cara aqui tivesse rompido para cima, aí a partir daqui seria um movimento novo, que a gente vai ver depois aqui. Mas olha só, aí ele fez esse movimento, voltou a pagar, iniciou uma nova pernada. Iniciou uma nova pernada, fez um fundo, voltou aonde? Voltou lá na abertura daquele movimento, né? Aí agora, para onde que vai essa minha linha aqui? Essa minha linha aqui vai, quando for pavio, eu puxo sempre para o próximo candle. Para mim, a abertura sempre é no próximo candle. Quando tiver corpo, que nem nesse caso aqui, eu considero o início do movimento aqui. Quando ele pagar com um pavio, o cara vem para cá. Ó. A abertura do movimento é onde? É esse candle aqui. Aí o que o mercado fez? Então, ó, ele fez o primeiro movimento, pagou. Fez um segundo movimento, pagou. Fez um terceiro movimento. Aí ele caiu aqui, ó. Caiu mais 200 pontos. Bah, fez um fundo aqui. Então, aqui a gente poderia, nesse caso aqui, ó, eu já estou vendo um mercado que ele é de reversão, porque é o que ele está me mostrando. Toda vez que ele fez um fundo ou fez um topo, ele voltou, sempre aonde? Voltou na abertura do movimento. Ou seja, aqui nessa região, eu poderia fazer uma compra. Porém, eu não fiz. Por quê? Porque o mercado lá fora tá... É difícil a gente trabalhar em compra nesse mercado ultimamente, porque, pô, tá tendo guerra lá fora, tá tendo um monte de coisa, então eu fico um pouco com cautela em fazer compra. Mas o que ele fez? Ele fez um movimento de baixa, ele fez esse movimento de baixa, fez um fundo que fez um candle contrário ao movimento que ele estava fazendo, e aonde que ele voltou? Ele voltou exatamente aqui. Aí aqui, o que ele fez? Aí ele fez mais um movimento de alta. Fez um movimento de alta e olha aqui, ó, primeiro topo. Fez o topo, que foi aonde a gente passou aquela call para a galera. Porque qual que é o padrão que o gráfico está fazendo nesse momento? Ele está fazendo um movimento, está fazendo um candle contrário ao movimento e ele está voltando aonde? Sempre na abertura, sempre na abertura do movimento. Ou seja, lembra que o mercado começou nesse cara aqui, no candle 7, fez, e o candle 14 pagou o movimento. Ou seja, a partir dessa taxa aqui, ó, dessa taxa aqui, que é o desculpa, deixa eu ver aqui, 115,055, quando o mercado fizer um candle contrário ao movimento em M5, ele tende sempre a voltar onde? Porque ele é um mercado de reversão, ele tende a voltar exatamente na abertura do movimento. Ou seja, olha aqui, ele fez a pernada de alta, aí a gente falou, ó, galera, o mercado o que ele tende sempre a fazer? Ele faz um movimento, lateraliza e volta a pagar. Aí o que ele fez? Fez um movimento, lateralizou aqui dentro desse caixotinho, ó, se a gente pegar aqui, ó, esse caixote aqui. E aonde que ele voltou, pessoal? Olha aqui, ó, olha o candle 33. A gente entrou vendido aqui nesse horário aqui às 10h35, e olha só, às 11h40 aqui o mercado voltou exato. Foi esse candle aqui que foi onde eu saí fora da operação, que o meu alvo era mais ou menos aqui assim, mas era 600 e poucos pontos, mas acabou me tirando porque eu peguei esse fluxo, estava entrando muito fluxo de compra, eu resolvi sair com 550 pontos nessa operação. Mas vocês pegaram esse macete,
que toda vez que ele faz um candle contrário, alguma coisa assim, ele volta para a abertura do dia, mas quando ele é um mercado de reversão. Vocês conseguiram entender essa lógica da forma que eu enxergo o mercado? Vocês já tinham visto isso em algum momento? Vocês já tinham estudado isso? Já tinham se dado por conta disso? Sempre que ele faz um candle contrário, claro, às vezes, por exemplo, assim, às vezes ele pode romper aqui e como é que ele desconfigura para mim que ele é um mercado de reversão? Aqui, ó. Vou mostrar um macete para vocês. Geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente, do meio-dia às 2 horas da tarde, o mercado faz o giro. Ou seja, se ele estava trabalhando em reversão, ele pode virar uma tendência. Ou vice-versa, ele era um mercado de tendência e ele pode virar um mercado de reversão. Que foi até depois que eu mandei lá no grupo. Ou seja, olha só, o mercado fez esse movimento, aí aqui ele pagou o movimento, aí ó, aí ele tinha, aí a partir desse candle aqui ele fez um movimento, voltou, pagou, começou, pagou, fez aqui. Aí o que ele fez aqui, ó? A partir desse candle aqui, o que aconteceu? Novo movimento, né? Isso aí, leitura de candlestick. Aí, o que acontece? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Acho que alguém riscou na tela sem querer. Deixa eu ver como é que faz para tirar aqui, cara. Deixa eu... eu não sei como é que faz para tirar clear all. Aqui, beleza. Aí, o que acontece? Olha só. Aí, aqui, ele fez aquele próximo movimento. Fez esse movimento aqui e achou e fez esse fundo, né? Ou seja, o que a gente está esperando aqui? O que eu vou esperar? Eu vou fazer uma compra aqui, porque aqui é o fundo, né? Que ele tem que voltar? Ele tem que voltar aqui, certo? Porque era como o mercado tá se comportando até esse momento. Agora, quando o mercado fizer, por exemplo, isso aqui, ele tá trabalhando em reversão. Porém, se romper, aí a gente marca uma linha aqui que a gente vai traçar esse fundo aqui. Se o gráfico romper o fundo com 2 candles de baixo, por exemplo, assim, ó, ele romper, já respondo a tua pergunta, só um minutinho. Ele romper esse fundo com 2 candles de baixa, rompendo os seus fundos, nesse caso aqui, esse cara rompeu o fundo desse, beleza? Só que para mim dizer para vocês que é um mercado de tendência, o próximo tem que romper também, tem que romper o fundo desse. Aí ele rompeu o fundo? Não. Esse aqui rompeu o fundo? Não. Agora esse rompeu. Agora ele fez um candle contrário, fez esse movimento rompendo todos os fundos, ou seja, nesse candle aqui, ele disse para mim, ó, o que eu vou te dizer? Hoje o gráfico não volta mais aqui. Por quê? Porque eu era um mercado de reversão e depois eu virei tendência. E galera, quando o mercado vira de tendência, não adianta vocês fazerem compra ou venda, porque o mercado ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um movimento, vai lateralizar, vai estourar. Vai fazer um movimento, lateraliza, estoura. Claro, às vezes ele pode fazer uma correção, mas aquela taxa do dia que vocês têm marcada que o mercado deveria voltar, ele não volta mais. A galera vai fazer preço médio contra aqui, e olha o que acontece com o gráfico, ó. Olha o que aconteceu com o gráfico. Olha só caiu, só caiu, só caiu, só caiu. Não parou de cair. Porque ele mudou de reversão e virou um mercado de tendência, ou seja, nunca mais ele volta. Deu para entender essa jogada? Ou seja, mas vamos supor aqui, ó, vamos dar um exemplo. Depois eu vou tentar achar no gráfico outros exemplos aqui para mostrar para vocês quando ele é de reversão, rompe fundo, mas ele não confirma que ele é tendência. Por exemplo, aqui, vamos supor que esse candle aqui tivesse fechado de alta. Olha, ele rompeu o fundo, mas ele fechou de alta. Cara, não confirmou ainda. Se ele tivesse fechado de alta aqui, vamos supor, ele faz um paviozão e volta, galera, ele vai voltar aqui, entendeu? Ele precisa, em M5, fazer 2 candles de baixa,
rompendo os seus fundos. Quando romper o fundo, galera, pode ter certeza que naquele dia, né? Naquele dia, o mercado não volta mais lá naquela taxa aonde a gente estava. Que esse foi o exemplo aqui, né? E daí o que eu faço? Quando ele muda de reversão para tendência, o que a gente faz? No meu operacional, eu espero ele fazer o quê? Eu espero ele fazer um novo topo. E quando ele faz um novo topo, eu faço uma venda. Por exemplo, aqui, ó. Só que eu sempre espero eu sempre espero fechar o candle, né? Eu não faço operação com candle aberto. Eu espero sempre fechar para mim ter uma confirmação. Por exemplo, o mercado caiu, fez esse fundo. Aí fez mais um candle de alta e aqui, o que ele fez aqui, ó? Fez um novo topo. Eu não fiz essa operação por quê? Porque eu já tinha batido minha meta e outra. Se a gente pegar aqui no macro, se pegar na macro aqui, ó, se botar o gráfico em seria uma região de venda. Eu já vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar o porquê que eu não vendi eu não vendi. Porque a gente aonde estava o gráfico, eu estava muito próximo de uma região de 50% de Fibonacci, que era bem aqui, ó. Então, eu preferi ficar de fora do mercado até porque eu já tinha batido minha meta. Mas, se eu não tivesse feito a operação, eu teria já identificado, ó, o mercado, ele era de reversão, virou tendência. O que eu espero sempre? Espero ele fazer um topo. Meu amigo, quando fizer um topo, pode vender na abertura do candle, fechamento. Claro, às vezes ele pode vir aqui buscar mais liquidez aqui em cima e tal, pode acontecer, com certeza. A gente pode tomar um stop, isso aqui não é regra, né? Mas, por exemplo, aqui, a gente vai fazer uma venda aqui, olha quantos pontos o mercado ainda caiu. Isso que já era, que hora? Aqui, hora? 3 horas da tarde. Então, vocês conseguiram pegar aqui, quando o mercado ele é um mercado de reversão e virou tendência? Geralmente é isso, ó. Do meio-dia às 2, galera, ele faz essa mudança. Claro, não é regra, né? Às vezes o mercado vai brincar com a gente, né? Por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês. Sexta-feira, olha só que top aqui, ó. Sexta-feira. Vamos lá, vamos marcar as regiões de sexta-feira para a gente ver. Vamos lá. Peraí. Ó. E vocês estão vendo, eu tô com o gráfico limpo, né? Exatamente limpo na tela. Ó, vamos lá. Vamos pegar aqui. Primeiro candle. Ah, e outra coisa, eu vou mostrar para vocês. Se o mercado ele é de reversão e ele começa a romper os fundos e ele não faz alguma confirmação, só que o mercado lá no início do dia ele era de reversão, geralmente, tá? No final do dia ele volta a pagar todo o movimento, que foi o exemplo de sexta-feira. Olha só. Em nenhum momento vocês vão ver que o gráfico rompeu, que o gráfico confirmou para nós que ele era um mercado de tendência. Olha só. Ah, fez o primeiro candle do dia aqui, ó. Primeiro candle do dia. Fez um candle de alta. Aí ele voltou. Deixa eu ver onde é que é. Deixa eu pegar aqui bem certinho a abertura do movimento. Ó, o gráfico começou aqui, às 9 e pouco ele subiu todas essa, vamos ver onde é que pegou a abertura aqui, abertura no 115,795. Aí ele fez um movimento de alta. O que aconteceu? Voltou. Olha aqui, candle 3. Voltou, pagou. Para onde que vai essa linha aqui agora? Até então eu tô vendo que ele é um mercado de reversão, né? Que ele tá fazendo um movimento e tá pagando. E como que eu faço? Agora eu vou mostrar para vocês. Como que eu faço para identificar quando que eu puxo uma operação no 0 a 0, quando que eu não puxo e tal. Geralmente, o que eu faço, tá? Quando eu sei que o mercado é um mercado de reversão, quando eu só puxo a minha operação no 0 a 0 ou faltando poucos pontos para pagar o movimento, ou quando a gente começa a identificar que está tendo muita absorção no preço, os caras vão querer jogar o preço mais para cima. Essa operação, por exemplo, aqui de sexta-feira, vou mostrar para vocês que foi uma operação que me tirou no 0 a 0. Eu acabei segurando ela, acreditando na baixa, mas vocês vão ver que esse cara aqui me tirou. Eu entrei, por exemplo, aqui, ó. Olha só, olha o que o mercado fez. Fez esse movimento de alta, aí fez o quê? Pagou o movimento. Começou onde? Começou aqui. Aí, a partir do candle 3, é uma nova pernada, né? Fez essa pernada. Aqui, na verdade, aqui foi um mercado meio consolidado, né?
Foi bem brigado. Aí o que fez? O candle 7 pagou o movimento, né? Foi na abertura, fez um novo movimento. Aí eu falei, pô, fez esse movimento, pagou, fez esse movimento, pagou. O que eu vou especular? Vou fazer uma venda aqui, né? Fiz uma venda bem nessa região, porque o mercado, o que ele tá fazendo? Movimento, acumula, volta a pagar. Aí o que eu fiz? Aí eu vendi mais ou menos nessa região aqui. Quando que eu puxo a minha operação no 0 a 0? Quando bate quando paga o movimento. Pagou o movimento, galera, bota no 0 a 0. Porque o que acontece? Agora eu vou esperar o quê? Eu vou esperar o mercado fazer um novo movimento e vou acreditar nessa operação de venda, que ele vai cair pelo menos uns 500 pontos. Geralmente, o que eu falo para a galera? O que eu falo para o pessoal? Cara, operações geralmente tem que ser 3 para 1 para ser rentável. Quando a gente está a gente tá fazendo aí uma operação, cara, entra numa operação para fazer pelo menos uns 450, 500 pontos. Se for menos que isso, não vale a pena. Por quê? Porque se tu tomar 2 stop, às vezes o cara, o que ele faz? Ah, pagou o movimento, já vou guardar uns pontos, caiu, às vezes o mercado só vai lá, te tira e depois cai um monte de ponto e o cara fica, puta merda, por que eu não segurei essa operação? Vai dizer que não acontece isso às vezes. Aí o cara fica pensando assim, bah, cara, foi lá, só me tirou da operação e depois derreteu mais um monte de pontos. Isso acontece, por exemplo, olha só, aí eu entrei vendido nessa operação aqui, olha só, daí o candle 14 foi lá e fez o quê? Pagou o movimento, né? Aí eu fui lá, eu tava vendido bem aqui, ó. Deixa eu ver, eu tava vendido, acho que foi nesse pavio aqui, mais ou menos nesse paviozinho aqui, eu vendi bem aqui, bem nesse topinho aqui, ó. Bem esse cara aqui. Aí quando o candle 14 pagou o movimento, 255 pontos, chegou a pagar chegou a pagar 400 pontos. Aí eu travei a minha operação no 0 a 0, né? Eu falei, pô, atrasado não chegando, beleza? Boa noite, Robson. Aí o que acontece? Puxei a operação no 0 a 0, porque, pô, o mercado tá de reversão, mas o que eu vou especular aqui? Que ele vai fazer uma pernada de baixa. Aí quando que eu saio de uma operação que eu sei que o mercado tá de reversão, quando que eu saio de uma operação? Quando tem um movimento aberto em M5 que ele tem que voltar aqui. Aí o que eu faço? Ou eu bato parcial, ou por exemplo, pode ser um nível de FIBO, também às vezes eu saio. Mas o que eu espero? Eu espero ele cair, fez um fundo aqui, fez um fundo, ele é de reversão, onde é que ele tem que voltar? Pô, ele tem que voltar aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parcial aqui, porque ele pode querer romper o fundo do candle e seguir caindo, certo? E se ele cair, eu tô no game. Se ele quiser voltar, ele vai me tirar aqui com uma parcial ou alguma coisa. Pegou? Entenderam? Mas só que nesse caso aqui, quando esse candle aqui pagou o movimento, eu puxei a operação no 0 a 0 e esse cara aqui veio, me tirou e depois o mercado foi e só caiu, certo? E daí depois, olha só. Beleza, o mercado até aqui ele era de reversão, né? Daí beleza, ele fez o movimento, foi lá, pagou, fez um novo, aí ele fez um novo movimento, pagou, fez um movimento, pagou, ele começou aqui, subiu, fez um topo. Onde é que ele voltou? Voltou aqui. Aí a partir daqui é um novo movimento. Vamos lá, olha só. Vou mostrar agora esse macete para vocês. O mercado até então, ele estava sempre pagando movimentos, né? Pagando movimentos, fazia um movimento, pagava, fazia um movimento, pagava. Agora ele fez o quê? Ele fez um fundo. Show de bola. Onde é que ele tem que voltar aqui? Fez esse fundo aqui. Aonde que ele tem que voltar? Tem que voltar aqui, né, galera? Tem que voltar aqui. Pô, mercado de reversão tá só pagando movimentos. E que hora que era isso? Era 10h55, olha só. Lembra que eu comentei para vocês, geralmente do meio-dia às 2 ele muda. Só que se ele fizer um movimento de baixa antes desse horário, de novo, isso não é regra, tá, galera? Isso não é regra. Mas, olha só, ele era um gráfico de reversão, né, que ele estava fazendo. E nesse cara aqui, ele fez o nosso fundo, né, que o nosso fundo a gente tem que considerar aqui agora, porque esse aqui foi um movimento de correção, foi na abertura desse pavio até aqui, certo? Então, vamos lá. Quando que ele vira tendência? Quando ele rompe o fundo com 2 candles, olha aqui. Esse cara aqui rompeu o fundo? Não, esse rompeu o fundo. Rompeu. Esse confirmou? Não. O próximo rompeu o fundo. Beleza, mas aqui já desconfigurou. Quando ele faz um candle de alta, desconfigura. Certo? Aí ele rompeu de novo.
beleza, fez um candle de alta, desconfigurou de novo o mercado que ele era que ele continua em reversão, ele continua em reversão para pagar o movimento lá em cima, ele vai fazer uma alta. Ele só vai mudar quando ele romper o fundo de tudo com 2 candles de baixa. Enquanto ele não fizer isso, ele pode só buscar liquidez, mas depois ele pode voltar. Ele pode fazer o quê? Ele pode ser um mercado de reversão, mas ele faz uma tendência de baixa e depois ele volta a pagar o movimento, que foi o que aconteceu nesse dia. Claro, nesse caso aqui, o cara entra comprado aqui, vai tomar um stop, entra comprado aqui, vai tomar um stop, entra comprado aqui, vai tomar um stop. Isso aí pode acontecer. Claro, existe uma série de outras coisas. Por exemplo, se a gente vê que o fluxo está muito vendedor, obviamente, nós não vamos entrar comprado numa região. Talvez aqui a gente tivesse entrado comprado porque ele não teria confirmado. Só que vamos lá, né? Tá abaixo das médias, tem um monte de coisa, e é bem aquela situação lá que eu falei para vocês. Pô, o mercado tá lá fora, tá tudo em guerra, todo dia derretendo. Vale a pena a gente se arriscar numa compra nesses mercados aqui? Eu prefiro ficar de fora. Prefiro trabalhar em venda e que é mais garantido. Mas olha só, aí ele rompeu o fundo. Beleza, rompeu. Próximo candle confirmou? Não, fez um candle de alta. Não configurou a tendência de baixa ainda. Se esse cara aqui rompeu o fundo e esse aqui tivesse também, aí sim, galera. Aí mudou, aí quebrou, aí começou a quebrar aquele padrão de reversão. Aí o que ele fez? Aí rompeu o fundo de novo. Fez um candle de alta, não confirmou. Rompeu o fundo desse cara aqui, terminou praticamente na mesma taxa, então não considero. Aí, só que olha a defesa que tá tendo os pavios, tá vendo que a galera tá querendo empurrar o preço para cima? Só que os vendedores estão empurrando, mas a galera tá fazendo o quê? Olha as defesas que tá tendo. Aí aqui, ó, fez um novo movimento, uma nova alta. Rompeu o fundo? Não rompeu. Esse rompeu. Rompeu o fundo desse? Rompeu. Esse cara rompeu, mas e esse rompeu o fundo desse? Não rompeu. Aí agora o que ele fez? Aí eu acabei fazendo uma compra bem aqui, ó. Só que quando chegou nesse fundo aqui, ó, quando chegou aqui, eu acabei puxando minha operação no 0 a 0, que eu fiz a compra exatamente aqui, porque aqui eu identifiquei que o volume estava totalmente divergente, né? Que aquilo que o Edu falou para você semana passada, lá do esforço versus resultado, estava muito divergente o preço. Aí eu falei, pô, até agora ele não confirmou para nós que ele era um mercado de tendência, ele foi só buscando liquidez para baixo. Eu fiz a minha compra aqui, quando chegou nesse cara aqui, eu acabei puxando minha operação no 0 a 0 e esse cara aqui me tirou da operação. Mas olha só que legal, olha onde é que o mercado foi. Ele não pagou o movimento do dia lá que era aqui em cima, ó. Mas ele quase chegou lá. Aí o que tu faz aqui no mercado desse? Olha só, se o cara entra comprado aqui, onde é que é o alvo? O alvo era com 1.200 pontos, enfim, não, quase chegou lá, ó. Faltou pouco, não pagou o movimento. Certo? Mas vocês viram que daí ele fez o quê? O mercado era um mercado de reversão, aí ele fez uma tendência de baixa, em nenhum momento ele disse para nós, ó, eu sou tendência de baixa. Agora, vamos supor que esse cara aqui tivesse rompido esse fundo aqui. Cara, se romper esse fundo aqui, que hora que era? 1h pouco, aí sim, aí vocês podem ter certeza que o mercado, na teoria, ele não volta mais, vai ser tendência de baixa. Ele pode até fazer uma correção, mas ele não ia voltar aqui. Aí olha só, olha o que o mercado fez. O mercado voltou praticamente lá, foi no final, que hora que era aqui, ó. 6 horas da tarde, mas ele foi quase lá na abertura do movimento. Vocês pegaram a visão? Aí ele fez o quê? Ele foi trabalhando em reversão, aí ele fez uma tendência de baixa, porém em nenhum momento ela foi confirmada para nós. E onde é que ele voltou depois? Lá naquele movimento lá que tinha praticamente lá naquela região, naquele cara lá. E hoje, por que que hoje eu sabia que o mercado não ia, que ele ia ser, ele continuou de reversão, justamente porque ele estava fazendo esses movimentos, ó. Fez o movimento, fez esse movimento, pagou, fez o movimento, pagou. Aí agora aqui, sempre que ele não paga um movimento anterior e ele rompe os fundos, galera, pode ter certeza, depois do meio-dia às 2, se ele fizer isso,
Pode ter certeza. É tendência. O cara vai querer comprar fundo aqui, vai se lascar, vai tomar na cabeça. Conseguiram entender? Show. Por exemplo, aqui, ó. Aí quando vamos mostrar um exemplo para vocês de quando o mercado ele é, por exemplo, aqui foi, acho que foi quinta, ó. Esse dia aqui eu fiz uma operação só, porém acabou me tirando no 0 a 0 e depois eu não tive mais não tive mais oportunidade de entrar. Foi esse dia aqui, ó. Por exemplo, olha só o que o mercado fez. Fez esse movimento, aí ele fez um topo. Ah, o que o cara vai pensar? Pô, vou vender aqui, vai voltar para cá. É reversão? Depende. Por quê? Porque o mercado. E se eu vendesse aqui, seria uma operação de quê? De especulação, porque eu não sei o que o mercado está fazendo. Vocês entenderam de quando ele paga movimento e quando ele não paga? Se eu entrar vendido aqui, beleza, pode ser, só que é uma operação de especulação, porque eu não, até então o mercado não me mostrou o que ele ia fazer. Aí nesse dia aqui, o que eu fiz? Ele fez essa alta, ele rompeu esse topo, não rompeu, fez esse candle de alta, não rompeu esse topo aqui, né? Anterior e fez um candle de baixo. Falei, pô, agora esse mercado aqui, teoricamente, ele vai voltar a pagar o movimento. Aí eu entrei vendido exatamente na abertura desse cara aqui em cima, praticamente aqui. Eu peguei essa operação por M2, não por M5. A gente pegou teve uma absorção muito forte aqui do preço, a gente entrou vendido aqui. Quando ele chegou nessa essa acumulação que a gente chama de cluster aqui, a gente puxou a operação no 0 a 0 porque ainda assim seria uma operação de quê? De especulação, porque em nenhum momento o mercado me mostrou que ele ia voltar a pagar um movimento. Mas aí a gente puxou no 0 a 0 quando chegou aqui, e, enfim, esse candle aqui só veio e tirou a gente, ó, que a gente vendeu aqui e puxou e ele tirou a gente do 0 a 0. Aí ele só seguiu uma alta, mas em nenhum momento ele mostrou para nós que rompeu e e voltou a pagar. Só que esse dia aqui, uma coisa que eu me liguei depois é o que acontece. Era 1 hora da tarde, né? Era 1 hora da tarde, foi quarta-feira que a bolsa terminou, que a bolsa abriu, né? De repente, o movimento anterior aqui é que a gente não tem como saber o que o mercado fez quando ele tem gap, alguma coisa assim, a gente não tem como saber de que forma que o preço chegou aqui, né? Então, talvez essa parte aqui poderia ter sido um mercado de reversão que teria pagado e depois da ele fez o quê? Teria feito um topo aqui, rompido com 2 candles de alta, pronto, matou. Matou o mercado de reversão, virou tendência. E o que ele fez? Só subiu nesse dia aqui, só subiu. Só subiu. Só subiu. Opa, fudeu até esse cara aqui. Ó, vou dar outro exemplo para vocês aqui, ó, de reversão. Olha só. Que foi que eu peguei eu fiz esse dia aqui foi quinta-feira passada. Olha a operação que a gente fez. A gente fez uma operação de venda aqui, ó. A gente pegou 500 pontos. Olha só. Vamos lá, vamos marcar na quinta-feira. Ó, o mercado fez esse movimento, pagou. Iniciou, fez um fundo. Onde é que foi? Voltou aqui. Fez esse pavio. Para onde que vai essa linha? Vem para cá. Para abertura desse candle aqui. Fez um movimento, fez um topo, onde é que voltou? Olha aqui, voltou na abertura. Aonde que vai essa linha? Pô, o início a pernada A do movimento é essa, né? Só que nessa operação aqui eu entrei vendido aqui, ó, nessa região aqui. E eu só saio de uma operação de venda no momento em que eu for estopado. O meu stop tava aqui em cima, ó, tava atrás tinha uma escora de contratos aqui, eu coloquei atrás. Aí olha só, o mercado ele era só de reversão, tava sempre pagando o movimento. O que ele fez? Ele fez uma lateralização, foi grande a lateralização? Foi. Mas olha onde é que ele voltou. Em nenhum momento ele rompeu esses topos aqui com dois candles de alta. E aonde que ele voltou? A gente vendeu aqui e olha só onde é que ele voltou. Exatamente na abertura do movimento. Aí depois ele ficou, aí depois o mercado foi fazendo o quê? Esse dia aqui foi um dia inteiro de quê? De reversão. Tá vendo que toda vez que ele fazia um movimento, ó, aqui ele pagou o movimento, aí aqui começou um novo,
aí fez, pagou, fez um fundo, voltou, aí esse cara aqui pagou, aí iniciou aqui, fez, pagou, fez, aí ó, esse cara aqui subiu, fez um topo e quem pagou foi esse candle aqui, que foi só o pavio que encostou. Então vai para onde agora? O movimento vem para cá. Fez esse movimento, fez um topo, pagou. Nesses casos, o que que eu faço? Em dias que eu vejo que o mercado é só de reversão. Pô, eu tô vendo que o mercado tá trabalhando só em reversão, só em reversão, só em reversão. Faz um movimento, faz um topo e ele volta a pagar. O que que tu faz nessas ocasiões? Pô, fez um topo, ele tem que voltar aqui. Pô, vou vender aqui, quando bater aqui, tu puxa a operação no 0 a 0 e tu deixa o pau torar, cara. Poderia muito bem ter vendido aqui, pô, cara, podia ter caído aí 500 pontos. Estaria bom, né? Pô, pagou um movimento 150 pontos ali e a gente puxa a operação no 0 a 0 e depois só vai. Aí o que que ele fez? Ó, fez esse movimento, pagou. Aí esse candle foi lá, tirou todo mundo que tinha vendido aqui e tava no 0 a 0. Aí depois voltou onde? Voltou. Aí fez um fundo. Voltou lá. Fez esse movimento, fez um fundo, pagou aqui. Veio para cá, fez um fundo, pagou. Começou o movimento aonde? Olha, aqui é um exemplo que eu trago, ó. O que que o cara faz? Olha só. Lembra que eu falei sempre, pô, busquem sempre pelo menos uns 400, 500 pontos numa operação. Em dia de reversão, cara, tu vai especulando. Tu vê que o mercado ele é só de reversão, tu especula, cara. Tu especula, pagou um movimento, puxa no 0 a 0 e deixa andar. Ah, vamos supor que ele faz um fundo antes de pagar o movimento. O que que tu faz? Bate uma parcial ou puxa a operação no 0 a 0 antes, porque ele pode querer romper o topo e te estopar e depois cair. Então, sempre, às vezes eu fico ligado nisso, sabe? Aí, por exemplo, aqui, pô, aqui o mercado fez esse novo movimento, fez um topo, mas o que que era o mercado? Pô, o dia todo de reversão. E quando ele é de reversão, galera, pode ter certeza, ele vai pagar, ele sempre vai pagar o movimento, mesmo que ele pode cair 1.000 pontos. Depois ele volta. Se ele é um mercado de reversão no dia todo, ele vai ser de reversão o dia todo. Que foi esse exemplo aqui. Ó, ele subiu, fez um topo. Olha quantos pontos caiu aqui, ó. 500 pontos. Entendeu? Aí, tipo, aqui ele fez um fundo. Ele fez um fundo aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês que ele não. Ó, como ele não confirma que ele é tendência. Ele fez o fundo, não é que ele tem que voltar. Ah, ele tem que voltar aqui. O que que tu faz nessa ocasião? Pô, vou comprar aqui e esperar uma alta, né? Beleza. Só que aqui ele acabou estopando o cara. O cara pegou uma operação de venda aqui, mas sempre que vocês buscarem uma operação, tentem buscar pelo menos 450, 500 pontos, porque quando vocês para poder ser rentável uma operação, porque pensa comigo, o mínimo de um stop de operação aí, não sei vocês, mas eu utilizo aí, não é regra, né? Que eu utilizo stop técnicos, mas assim, o mínimo de stop é 150, 180, 170 pontos. Pô, se tu errar 3 operações e acertar uma de 500, pô, tu tá com todos os stop pago, né, pessoal? Aí, às vezes, o cara tenta pegar uma operaçãozinha aí, pega 200 pontos, pega 150, aí o cara toma um stop. Às vezes, o cara toma 2 stop, ele devolveu todo o lucro que o cara teve em 3 operações que ele de vencedora, entendeu? Que deu lá 150 pontos, alguma coisa assim. Então, acaba não valendo a pena. Então, eu procuro sempre buscar pelo menos uns 500 pontos por operação, claro, depende, às vezes tem regiões de FIBO que a gente se protege, vou sair antes e tal, mas sempre busquem pelo menos uns 500 pontos para poder ser rentável uma operação. E nesse caso aqui que a gente falou, que eu tinha comentado, o mercado, ele era de reversão, né? Fez esse movimento aqui, rompeu o fundo, ó, não, em nenhum momento aqui ele confirmou que ele rompeu o fundo, ele ia ser tendência, mesmo que esse candle aqui, vamos supor, tivesse terminado de baixa, cara, muito provavelmente ele ia voltar exatamente aqui, porque o mercado foi o dia todo de reversão. Salvo, já aconteceu isso, tá? De ele ser o dia todo de reversão e depois ele não voltar a pagar o movimento, mas aí tem um macete que eu vou ensinar para vocês. No outro dia ele volta, no primeiro fundo que ele fizer, é muito provável que ele vai voltar lá. Eu vou tentar achar eu vou tentar achar para vocês um exemplo. Mas tá vendo, ó, ele fez esse fundo e rompeu o fundo desse candle aqui que o cara vai fazer uma compra aqui nesse fundo, pô,
Estopou, né? Que a gente tava... Ele chegou a cair aqui 170 pontos, sei lá. Tá, de repente se o cara, o stop tava um pouco mais abaixo, eu não teria pego. Mas, pô, vamos supor que a gente estopou aqui. Mas ele voltou. Olha, e olha onde é que ele voltou. Olha o movimento aqui, ó. Olha onde ele voltou, exatamente no movimento que estava aberto. Ou seja, quando é um mercado de reversão, cara, é muito provável, o provável que se do meio-dia às 2 ele continuar fazendo esse sobe e desce, paga, volta, ele vai voltar até o final do dia fazendo isso. Então, sempre que for um mercado assim, o que vocês fazem? Pô, o mercado de reversão. Tem um movimento para pagar. Cara, tem um movimento, sei lá, de 100, 150 pontos, 200 pontos. Entra vendido, bateu lá. Mano, puxa no 0 a 0 a operação e deixa andar. Se voltar e te tirar no zero, paciência, tirou no zero. Tu continua estudando, procurando. Agora, meu amigo, se tu não vai perder nada, né? Se pagou o movimento, deixa andar, cara. Às vezes o cara pagou o movimento, tipo esse cara aqui, ele tava sempre pagando, aí o cara bateu aqui, vou liquidar minha operação 240 pontos, mas olha quantos caiu. Chegou a cair em mais de 500 pontos. Então aí o cara dá umas especuladas, né? Quando o cara acerta uma dessas, pô, é muito top, né, mano? Faz 500 pontos numa brincadeira. Deixa eu ver se eu acho para vocês um exemplo em que o mercado ele é aqui, ó. Olha só, esse aqui foi um dia que o mercado era de reversão e virou tendência também, ó. Foi que nem hoje, ó. Ele fez esse, olha só, fez esse movimento aqui. Deixa eu ver que dia que era isso aqui. Foi dia 25, ó. Fez esse movimento. Olha aqui. Fez esse movimento, né? Olha quando ele não confirma que ele é tendência. Olha aqui, fez esse movimento, fez um fundo. Pô, eu não sei ainda se o mercado é de reversão ou é de tendência, né? Não sei. Pô, marquei o fundo lá. Olha aqui, rompeu o fundo. Até deixa eu ver se rompeu mesmo. Ah, beleza. Rompeu o fundo, né? Rompeu esse fundo aqui. E o próximo confirmou? Não, não confirmou. Aí esse cara aqui já rompeu esse fundo aqui? Não, não rompeu. E olha aonde que o mercado voltou, fez essa movimentação de baixa, e voltou onde? Lá na abertura. Aí ele fez esse novo movimento, aí o cara fez o novo movimento, fez esse novo movimento, pagou, iniciou uma pernada aqui. Ah, esse cara aqui rompeu o fundo e esse confirmou. Opa, tendência. Mas o que que é tendência, mas o que que o mercado estava fazendo até agora? Que horas que é? Agora é 10 horas ainda, ó, aqui ó, não era nem 11 horas ainda. Pô, o mercado fez isso, só que ele era um mercado de reversão. Ele até me mostrou que poderia ser tendência. Mas o que que ele fez antes? Pô, ele pagou o movimento. O que que eu vou optar por fazer? Vou fazer uma compra. Para ele realmente virar tendência, cara, ele tem que passar daquele horário. Geralmente ele tem que passar do horário. Eu fiz uma compra bem aqui, ó. Fiz uma compra aqui, surfei. Cara, surfei mais de 600. Chegou a me pagar 800 e poucos pontos. Só que daí o que que acontece? Quando pagou o movimento, eu puxei no 0 a 0, chegou daí, ó, 900 pontos da minha entrada, mas aí quando ele pagou o movimento, estourou para cima, eu tinha feito uma parcial aqui, ou sei lá, aí eu botei o meu alvo aqui, que se voltasse, ele me tiraria naquela região, daí ele estourou para cima e aí o que que ele fez? Beleza, fez esse movimento, voltou a pagar. Doji eu considero? Não, Doji eu nunca considero. Doji para mim não, para mim fica no 0 a 0, né? Aí continua sendo a partir daqui. Fez aqui, fez um fundo, voltou a pagar. Aí ele fez aqui, voltou a pagar. Puxa para onde? Vem para cá. Aí, peraí. Aí, olha só. Aí ele fez esse movimento, esse novo movimento aqui, voltou a pagar. Fez esse topo. Beleza, fez esse topo. Fez esse topo. Onde é que tem que voltar? Pô, mercado de reversão. Mercado de reversão, né? Vou entrar vendido aqui. Vou entrar vendido aqui. Rompeu o topo, beleza. Rompeu o topinho aqui. Confirmou? Não. Continua sendo de reversão. Se o cara tá vendido, mantém vendido, cara. Ele tá lateralizando para voltar aqui. Mas olha só, olha o que aconteceu aqui. Vamos marcar aqui. Olha aqui. Olha aqui, galera.
Rompeu o topo, né? E o outro, rompeu o topo do anterior? Rompeu. Pronto. Galera, vocês acham que o mercado vai fazer um topo e vai voltar aqui embaixo hoje? Não volta mais. Que hora que é agora, ó? Já era 5. Claro, ele ficou lateralizando, né? Mas era 5 horas. E o que ele fez depois disso? Só subiu mais 1.000 pontos. Tá vendo que quando ele acaba em algum momento, talvez aqui o cara não ia fazer a operação, tá? Provavelmente o cara não. A oportunidade que teria dado para mim teria sido aqui 15/6. Provavelmente eu não teria pego. Mas vocês viram que ele era de reversão e virou tendência e ele nunca mais volta naquele dia. No outro dia ele pode até voltar naquela taxa. Mas vocês estão vendo que naquele dia em que quando ele faz o giro do mercado, ele nunca mais volta, sendo reversão ou tendência. Eu vou tentar achar um mercado aqui para mostrar para vocês quando ele é um mercado de tendência e acaba virando reversão. Vê se eu acho. Que é mais, um dia que é de tendência e vira reversão é um pouco mais, é mais difícil acontecer isso. Acho que, deixa eu ver se é esse dia aqui. Eu acho que é esse dia aqui, que hora que era aqui? Aqui, ó. Onde é que tá? Vamos achar aqui aonde ele mudou. Tá, vamos fazer uma leitura desse dia aqui, ó. Esse dia aqui, foi no dia 22. Fez uma movimentação de alta, fez um topo. Pô, fez um topo, vou vender aqui, vai pagar um movimento. Não pode ser, pode fazer isso, mas, de novo, é uma especulação. E outra coisa, geralmente, às vezes, quando ele é de tendência e vira para reversão de movimento, às vezes é um pouco mais difícil de conseguir identificar isso. Mas, por exemplo, aqui, ó, olha só. Aí, o que o mercado fez aqui? O mercado fez um topo, aí esse candle aqui não rompeu, esse rompeu. Rompeu o topo? Rompeu. Esse também? Rompeu. Aí, o que ele fez? Ó, aí ele estourou para cima. Geralmente, olha só, uma coisa que eu percebo muito. Quando ele está fazendo essa movimentação, que ele é um mercado de tendência, e ele faz um movimento que a gente, pô, o mercado é de tendência. Ele geralmente anda pelo menos uns 450 pontos a favor. Se ele fizer menos disso, vocês fiquem meio esperto, que ele pode estar querendo fazer o quê? Fazer aquele giro. E nesse dia aqui foi o que aconteceu. Olha só, o cara, pô, rompeu o topo, fez esse novo fundo, eu vou vender aqui? Claro que não, porque o mercado ele é de tendência, por que ele tá de tendência de alta, por que eu vou fazer uma venda aqui? Aí eu fiz deixa eu ver que operação que eu fiz aqui. Não, acho que aqui acho que eu fiz venda nesse dia, eu acabei fazendo venda, eu acabei errando. Não, galera, não, eu fiz compra. Fiz compra aqui e eu acabei saindo aqui. Porque eu tinha eu tinha visto em M2 um fluxo muito forte de venda. Aí o que aconteceu? O mercado aqui, ele subiu, olha quantos pontos ele subiu aqui. Cerca de 300 pontos. Geralmente, quando ele é um mercado de tendência, que a gente identificou como tendência e fez uma operação de compra num novo fundo, num novo topo, ele sobe pelo menos uns 500 pontos. Se ele não subir, ele tem grande chance de ser um mercado que ele era uma tendência e ele vai virar uma reversão. Aí depois, deixa eu só tirar essas setinhas aqui. Aí, por exemplo, olha aqui. Aí ele não subiu e já entrou venda. Ó, já deram pancada para baixo. Tentou corrigir, pancada para baixo. Corrigiu, pancada para baixo. Vamos achar aqui, ver onde é que... Eu acho que esse dia eu já não operei mais, não tinha feito operação. Só tinha feito aquela compra lá e tinha saído. Mas vamos ver se em algum momento ele mostrou para nós que ele seria reversão. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Aqui não confirmou. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui também não, aqui também não. Esse dia, por exemplo, aqui foi um dia bem, ó, aqui, ó. Aqui ele confirmou para mim que ele seria uma reversão, mas aí, pô, já faltava 200 pontos, né? Vocês entenderam que aqui ele confirmou porque ele fez o fundo, rompeu o fundo e o outro também.
Pô, mas aí faltava pouca coisa, né? Faltava 80 pontos, mas vocês perceberam que quando ele era um mercado de tendência. É claro, que nem eu falei para vocês, às vezes é mais difícil o cara identificar isso no contrário, né? Quando ele é tendência e vira reversão. Às vezes fica essa palhaçada toda aqui que é muito difícil, né? De tu conseguir pegar um trade de venda. Mas tá vendo? Ele fez um movimento e voltou a pagar. Esse era um mercado de tendência que virou reversão. Conseguiram entender? Alguém já tinha visto isso? Já tinha se dado conta desse tipo de coisa no mercado? Ou para vocês é uma novidade? Se acharam legal? O que vocês acharam? Comenta aí. Quiserem abrir o microfone, pedir, tirarem as dúvidas. Top, já reparei que às vezes ele vai no ajuste também, ele busca o ajuste VWAP, geralmente o mercado, até dos dias anteriores, ele tende a buscar. Deixa eu achar um exemplo para vocês aqui, ver se eu encontro um dia que ele era de tendência e virou reversão. Deixa eu ver se eu encontro um dia para mostrar uma coisa para vocês que ele era um mercado de reversão e ele virou tendência. Não, mentira, ele era um mercado de reversão, foi de reversão o dia todo e depois do nada ele virou uma tendência, mas era no final do dia e não voltou a pagar o movimento. E eu falei para os guris aqui, cara, amanhã, o primeiro fundo que fizer, vocês podem comprar, porque ele vai voltar lá. Porque ontem ele era de reversão até o final do dia, e no final do dia ele fez um movimento bem louco lá. Só que eu não lembro que dia que foi, cara. Mas foi engraçado, porque foi no. Claro, eu fiz uma operação lá, eu fiz como um contrato, né? Quando ele fez o primeiro, eu lembro que ele era um mercado de reversão o dia todo. Aí no final do dia ele estourou para baixo, não voltou mais. Aí eu falei, bah, cara, a primeira vela que fizer um fundo, eu vou comprar, porque eu sei porque ontem ele era de reversão e ele não pagou aquele movimento. Então amanhã, primeiro fundo, ele vai voltar lá. Deixa eu ver se eu acho, cara, que dia que foi, cara. Que dia que foi? Que dia que foi que aconteceu isso? Mas eu acho que não. Eu acho que eu tenho que olhar no Infut quando que aconteceu isso. Aqui, ó, por exemplo, acho que foi. Tá, mas eu não fiz, não foi esse dia aqui, mas por exemplo, esse aqui foi um. Deixa eu ver que horas que era aqui. Não, aqui ele mudou, aquele foi onde ele mudou, ó. Aqui ele rompeu o fundo, rompeu o fundo e rompeu o fundo. Foi aqui onde ele mudou. Cara, cadê aquele dia lá, cara? Que foi muito legal, porque ele foi o dia todo de reversão. Aí nas últimas velas do dia, assim, ele foi bem alucinado. O mercado fez o dito movimento de tendência e não voltou mais, só que ele era de reversão o dia todo. Aí no outro dia ele fez uma vela contrária e voltou a pagar exatamente o movimento. Só que eu não consigo me lembrar para mostrar para vocês que dia que foi que aconteceu isso. Eu vou ficar devendo para vocês. Eu vou ter uma hora que eu procurar e achar, eu vou mandar lá no grupo, cara, porque eu não consigo me lembrar que dia foi. Mas ficou claro para vocês o que é reversão e mercado de tendência?
É assim, por exemplo, o mercado lateralizado, pessoal, nada mais é que um mercado de reversão, que ele faz um movimento e ele volta sempre a pagar. Então, para mim, sempre é dois tipos de mercado, ou reversão ou tendência. O mercado lateralizado, ele é um mercado de reversão. Ficou claro para vocês? Ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa aí? Podem abrir o microfone, podem ficar à vontade aí. Show, muito obrigado, Flávio. Tomara que melhore aí as análises de vocês. Pô, que bom, cara, saber que tu aprendeu bastante. Sempre bom a gente trocar ideia, né? Ver formas diferentes de ver o mercado, né? Que, pô, às vezes isso ajuda muito a gente, né? Pô, o cara vê lá que o mercado faz isso, volta a pagar. Pô, deu uma absorção grande aqui, pô, vou entrar vendido porque eu sei que o mercado, teoricamente, ele volta a pagar um movimento, né? Então, é sempre isso. Geralmente, o que eu faço? Eu espero o mercado andar ali na primeira meia hora, 40 minutos e vejo o que ele está fazendo. Pô, fez tal padrão, pô, eu sei que o mercado está fazendo um movimento de reversão, sempre trabalhando em reversão. O que eu vou esperar? Pô, esperar ele fazer um movimento, fez um topo, alguma coisa, vou entrar comprado ou vendido, ao contrário ao movimento que ele fez. Chegou lá na região que paga movimento, eu puxo a operação no 0 a 0, ou naquele caso, no caso de hoje, por exemplo, ele tinha andado, ele tinha andado, onde é que era? Aqui, pagou. Ele tinha feito aí um movimento de 500 pontos, eu acabei pegando aí 500 e poucos pontos nessa operação e acabei saindo aqui, né? Aí, mas poderia muito bem ter batido uma parcial, alguma coisa e deixado rolar, né? Porque o único momento em que ele me disse que ele voltaria, que poderia voltar, né, naquela região seria nesse cara aqui. Infelizmente eu saí antes e acabei perdendo uma operação grande hoje, né? Mas então sempre assim, ó, pô, tem um movimento aberto e tô vendo que o mercado ele tá trabalhando só em reversão, cara, fez um candle, fez um topo ou um fundo, pode especular, cara. Especula uma compra ou uma venda e quando bateu lá, puxa no 0 a 0, porque depois ele pode fazer o quê? Pode só subir, não vai lá te tirar no 0 a 0 e depois derrete. Aí o cara sempre tenta buscar aí de 400 a 500 pontos por operação para ser rentável, né? Porque, pô, 500 pontos, se tu tem um stop, por exemplo, de 150, tu pode errar 3 operações. Se tu acertar uma, tu já pagou todos os outros stop e ainda saiu no lucro, ou seja, com 25% de acerto, entendeu? Então, no final se quando a gente perde, perde pouquinho, e quando a gente ganha bastante, a gente sempre vai ser rentável no final da semana, no final do mês, aí, ou no final do dia. Eu basicamente faço só, no máximo, 3. Hoje eu só fiz uma operação, né? Eu e o Edu, a gente só fez uma. Mas às vezes o meu stop aí é 3 operações. Se eu errar 3, eu me ausento do mercado. Beleza, então, galera? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Senão a gente deixa para semana que vem para uma próxima aula aí, abordar um próximo assunto. Se puderem comentar aí se gostaram da aula, por favor. Quem quiser me marcar lá, marcar o meu Instagram, vou deixar meu Instagram, se alguém quiser tirar uma foto e marcar aí o meu Instagram e o Instagram da... Opa, Flávio. E o Instagram da Forfines também. Pode perguntar aí, Flávio. Quiser abrir o microfone? Tá me ouvindo? Claro, show. Show. Uma coisa também que ajuda a você saber se vai se tornar um mercado de tendência é olhar também um fluxo, né? Ah, com certeza. Isso, com certeza, ajuda muito. O fluxo ali, volume, que nem a aula que o Edu passou para você semana passada, aquilo lá ajuda muito mesmo a ver se é reversão ou se é tendência. Certo. Show de bola a aula. Show de bola, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Top, top, top. Então tá. Beleza, então, pessoal? Semana que vem, 7 horas. Quem quiser participar, a gente se encontra de novo. Show?